Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Luciano Meira, head da Pros Educação, que compartilha sua visão sobre inovação, tecnologia e os caminhos para uma educação mais conectada às demandas do presente e do futuro. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente segue aqui na BET Brasil, que é a maior feira de educação da América Latina, e agora a gente roubou aqui 15 minutinhos para conversar o Luciano Meira, que é palestrante aqui na BET, palestra na BET inclusive, acho que desde a primeira edição, faz parte do conselho também, e ele é professor da universidade, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, referência nacional em inovação educacional. Ele também faz parte da Pros Educação, é head de pedagogia, é professor pesquisador da César School e a gente vai credenciar tudo mais, é PhD pela Universidade da Califórnia. Enfim, é um currículo extenso e que é muito impressionante. Então, muito obrigada por estar aqui, obrigada por esse tempo para conversar conosco. Como é que foi a palestra aqui na BET? Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui e conhecer mais do Elefante Letrado. Nós fizemos, eu e meu irmão, Silvio Meira, que é um dos fundadores do Porto Digital e do CESA, que é o nosso ICT, o nosso Instituto de Inovação no ecossistema do Porto Digital em Recife, fizemos a abertura do Fórum de Gestores na BET Brasil 2026, conversando sobre um mix de inteligências individual, social e artificial para a escola. Foi muito bacana. Nos conta um pouco o que é esse mix de inteligência, mix de inteligências. Hoje nós temos a emergência muito forte do que a gente chama do mundo figital, que é o atravessamento do mundo físico com as plataformas, com o mundo digital ou virtualizado. Tudo isso contemplando novas possibilidades de transações sociais. Então, isso é o que a gente chama, não o mundo digital, mas o mundo figital. É esse entrelaçamento. Esse mundo figital já existe. Esse mundo figital... Ele não é futuro, ele existe. Quando você vai, por exemplo, a um parque público e você vê uma pessoa correndo e tendo seus batimentos cardíacos sendo capturados por um smartphone e por um smartwatch, na verdade, por um anel, e sendo então metrificado numa plataforma, e ali próximo tem uma família que está pedindo algum delivery de uma plataforma de alimentação, e no outro canto do parque você tem um grupo de jovens performando para o TikTok uma dança cuja música ele escuta numa plataforma de streaming de músicas. Então, muito claramente você tem ali esses atravessamentos, você tem ações no mundo virtual que impactam e têm uma eficiência causal para comportamentos individuais e coletivos no mundo físico, e que novas formas de socialização e sociabilidade emergem a partir desse entrelaçamento, dessa articulação. Esse é um mundo digital, ele só precisa ser melhor articulado na escola. Pois é, como é que os gestores das escolas deveriam administrar isso tudo melhor? A gente tem que fazer uma transformação essencialmente pedagógica primeiro, né? Reconhecer que a aula faliu. A aula como uma metáfora da transmissão de informação para estudantes entendidos como, de alguma forma, recipientes desses conteúdos, né? Até hoje nós usamos expressões como consumir conteúdo, transmitir conhecimento. Nenhuma dessas metáforas funciona no mundo digital. Num mundo onde emergem inteligências diversificadas que são impactadas pela ruptura que a inteligência artificial pode proporcionar nas formas de cognição humana, e onde você tem, obviamente, uma articulação muito próxima entre a inteligência dos indivíduos e sua inteligência coletiva na forma dos diálogos que são muito, ou deveriam, pelo menos, ser muito pertinentes nos espaços de aprendizagem, a partir de uma perspectiva dialógica, freiriana, a partir, enfim, da perspectiva da educação como um conjunto de transações dialógicas. Então, as escolas têm que tomar uma decisão radical.
num certo sentido, que não é não dar mais aula, mas entender que a aula, como esse sistema de transmissão, precisa mudar, precisa ser evoluir, precisa ser descartada, num certo sentido. Nós precisamos de novas metáforas, novas formas de montagem de um ecossistema de professores e professoras engajados numa formação realmente continuada e contínua. Não dá para fazer eventos episódicos de qualificação docente. Tem que ser realmente uma estrutura de desenvolvimento profissional, onde você está o tempo inteiro mapeando competências docentes que são necessárias para esse mundo digital. E como é que tu vê isso no setor público? Porque tem muitos professores concursados, né? Como é que a gente treina esses professores ou forma esses professores para essa nova realidade que se apresenta? De novo, é um processo de qualificação docente contínua. Ele pode ser concursado ou temporário, ele pode ter Mas tem muita bateção de panela, né? Como lidar com isso? Esse é um problema. Nos ajuda que, a pensar e trazer soluções. Veja, um processo sério de qualificação docente, ele tem que valorizar o professor. Ele tem que mapear as competências que estão ali instaladas, não em termos da formação inicial que essas pessoas tiveram, mas o que elas são realmente capazes de fazer. Então, os sistemas públicos, redes inteiras de ensino, podem fazer isso, mas tem que ser feito com muita seriedade e em orquestração com as várias entidades, inclusive aquelas que representam esses docentes. Então, alguns estados, por exemplo, nos seus sistemas públicos, têm mais professores temporários do que permanentes. Isso é uma receita de fracasso. Você tem que ter professores que são dedicados, inclusive do ponto de vista do tempo de imersão nas suas unidades escolares, a fazer esse desenvolvimento, essa dedicação e a experiência necessária para você fazer essa transformação. Você não aprende, você não precisa já saber e não aprende isso com uma palestra. Não aprende ouvindo, nem sequer ouvindo aqui nosso podcast, que é tão impactante, mas isso é um desenvolvimento contínuo que é necessário. Sim, é para fazer pensar, né? Para fazer o podcast aqui é muito mais para dar um pinguinho de alerta. Alguma coisa, mas você tem que formar ecossistemas de inovação. E os comportamentos e toda a cultura, ou que a gente chama usualmente a gramática da escola, tem que ser transformada junto com a mudança nesses comportamentos individuais. Luciano, e como é que a inteligência artificial entra nisso tudo? De várias formas possíveis, menos o que usualmente tem acontecido, por exemplo, usar a inteligência artificial para corrigir as mesmas provas que os estudantes já faziam. Isso é um uso mais burro que você pode fazer de algo que é extremamente poderoso e que tem modificado a forma que as pessoas são capazes de pensar determinadas tarefas. Então, a gente vai ter que dar um passo atrás e, como eu disse, redesenhar a pedagogia que a gente quer implementar, e a inteligência artificial pode ser uma plataforma de sustentação de pedagogias transformadoras, por exemplo, identificando num grupo enorme de estudantes aqueles que têm competências similares e articular essas pessoas para construir algo novo. Isso é uma coisa que um bom professor sabe fazer, sentando, por exemplo, duas crianças uma do lado da outra, porque ele sabe ou ela sabe que essas crianças podem se complementar de alguma forma, mas é muito difícil fazer em escala, a não ser quando você tem dados, evidências, essas evidências estão tratadas de forma segura dentro de uma inteligência artificial, por exemplo, porque você não pode deixar dados de crianças escapar, por exemplo, para plataformas estrangeiras, só um exemplo. Então você tem que ter um conjunto de guardrails, né, que a gente chama de seguranças para que essas coisas possam ser realizadas de maneira segura e que as famílias estejam participando, etc. Mas há muitas... Então, você não vai colocar a inteligência artificial para corrigir em massa provas que realmente não estão capturando o desenvolvimento das competências das crianças. Você vai usar a inteligência artificial para lhe ajudar a desenhar novas formas de avaliação, por exemplo, usando entrevistas por tutoria online para identificar os raciocínios emergentes das crianças. Porque isso já é possível. Sim, e daí tu captura o que pode fazer com cada um. Exatamente. E sobre formação de professores,
como tu estava dizendo, não adianta a gente fazer um podcast, não adianta fazer uma palestra aqui, uma palestra lá. Qual seria, na tua experiência ao longo desses anos, trabalhando com educação, qual seria o modelo mais adequado para a formação de professores? Então, O que significa a formação continuada? Isso. Não é que não adianta fazer podcast. Não, sim, mas eu acho esse aqui maravilhoso. Mas é isso que a gente está falando. Tem que ter continuidade. Não pode ser episódico. Isso. Não pode ser algo que você faz um planejamento no início do ano e aí todo mundo vai fazer alguma coisa, fazer as suas coisas, e então você não gera o que eu estou chamando de um ecossistema de formação docente, onde você continuamente e de forma continuada, ou seja, você tem diariamente e semanalmente a possibilidade de refletir com o seu colega, onde eles podem, por exemplo, montar um projeto comum, onde há transversalidade. Isso pode ser feito, inclusive, com apoio de plataformas que visibilizam a ação docente na sala de aula. E você pode, então, trocar, transacionar com outros professores seus insucessos. Isso, obviamente, não é todo professor que já está, ou toda professora que já está disponível para fazer. Olha, fiz tal coisa e deu errado. Mas isso é algo que se aprende a fazer. Claro. Porque nós aprendemos enormemente com os nossos erros e insucessos. Há metodologias para fazer isso, de maneira a deixar as pessoas confortáveis a compartilhar com o outro. Fiz tal prática assim, com estes detalhes, e deu totalmente errado. Não feri ninguém, mas não teve um impacto positivo desejado do ponto de vista de aprendizagem. Porque, lembrando, né, tudo isso a gente está conversando com um único foco, que é potencializar a aprendizagem das pessoas, dos estudantes e dos professores e professoras, inclusive. Sim, que precisam estar sempre se adaptando ao novo mundo. E criando novos mundos, eles e elas próprias. E oportunidades para os alunos, né? Exatamente. Até para a gente não perder essa imensidão de alunos que já não gosta mais da sala de aula como era antigamente. Nós temos uma crise de desengajamento e de interesse na escola que é único na história da humanidade, eu imagino. E a gente tem que endereçar isso de maneira muito contundente. Sim. Agora me fala sobre o Luciano leitor. Tu é um leitor? Eu tenho sido um leitor de textos técnicos ultimamente, porque a inteligência artificial tem mudado e recaracterizado minha área de modos tão absurdamente importantes que eu tenho procurado seguir, pelo menos, a literatura técnica, científica na área de maneira muito próxima. Então, não tem restado muito tempo para outras coisas, a não ser os livros infantis, porque eu tenho um filho de 4 anos de idade que me exige 2 ou 3 livros todas as noites antes de dormir. Que legal. O Luciano estava me contando aqui que ele assina o Leiturinha e o Quindim. Eu assino Leiturinha e sigo o Clube Quindim nas redes sociais. E é muito legal, assim, tudo que tem a ver com leitura a gente gosta de divulgar, gosta de falar. Ninguém é nosso concorrente. Todo mundo que traz leitura para os alunos, a gente apoia e acha maravilhoso, porque é o que a gente quer. Criar o hábito de leitura nos alunos. Perfeito. Não só nos alunos, nas pessoas, em modo geral. No Elefante Letrado, todo mundo que trabalha no Elefante Letrado tem o direito de parar 20 minutos por dia e não tem obrigação, mas tem assim, o grande incentivo para parar e ler 20 minutos, porque a leitura muda a vida. Perfeito. Né? Algum livro, Luciano, que tu lembre que tenha marcado a tua vida? Olha, eu posso... Bom, um livro de mais de 30 anos atrás que de fato marcou, porque eu saí da engenharia para a pedagogia, foi uma mudança muito radical aos cerca de 20 anos de idade, foi A Paixão de Conhecer o Mundo, Madalena Freire, porque eu fui substituir do nada um professor de matemática numa escola de crianças. Eu ainda era aluno da Engenharia Eletrônica na Universidade Federal de Pernambuco e eu deveria ter passado somente 2 semanas nessa escola
a diretora me entregou esse livro, se você gostar, talvez esse seja o seu lugar no mundo. E eu não só gostei, eu fui sequestrado, na verdade, né? Do ponto de vista do meu imaginário profissional e de como pessoa. Aquele livro transformou profundamente minha visão do que é aprender qualquer coisa. Sim. E eu fui aprender outras coisas, eu deixei o curso de engenharia e fui fazer pedagogia e fiquei nessa escola durante 4 ou 5 anos como professor de matemática, e isso realmente transformou minha existência. Que legal. Bom, Luciano, muito obrigada pelo teu tempo. A gente já bateu o tempo, né? Bateu. Não vou te prender mais. Obrigada pelo teu tempo em vir aqui dividir um pouco da tua história conosco. Foi um prazer te receber. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.